a unha de quem pinta o cabelo de vermelho. Nossa, tá dando bug aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira websérie aqui do canal. Bom, pra quem me acompanha nas redes sociais, acho que é pouca gente, mas viu que alguns dias atrás eu postei pedindo dúvidas de vocês com relação ao trabalho a bordo de navios, porque sim, eu trabalhava em navios de cruzeiro marítimo e foi uma experiência maravilhosa na minha vida e eu queria compartilhar isso com vocês. Então hoje começa uma websérie especial contando um pouco dessa experiência, tudo que eu vivi, os países que eu pude conhecer. Então eu pedi pra vocês algumas dúvidas que vocês tivessem sobre esse trabalho, alguma curiosidade, e eu vou responder alguma dessas perguntas hoje pra vocês. Gostaria de saber como você fez para se candidatar a esse trabalho e como lidou com as diferentes línguas e costumes. Eu vou tentar resumir o máximo possível, porque eu gosto muito de falar, então se eu falar tudo, esse vídeo vai ter 80 minutos. Quando eu comecei a fazer faculdade de educação física, porque sim, eu já fiz educação física, eu sou formada em educação física, eu não trabalho na área, mas eu fiz a faculdade. Se você não assistiu o vídeo que eu falo sobre isso, você pode clicar aqui para poder assistir. Eu estava um dia do lado de fora da faculdade, e aí conversando com os amigos meus, aí de repente chegou um cara que estudava lá e falou assim: você tem interesse em trabalhar com recreação? Aí eu, sei lá, achei isso meio estranho, né? Falei, puta, quem é esse cara? Nem conheço o cara já chega falando assim pra mim. E aí ele me explicou um pouco mais do que era recreação, e hoje ele é um grande amigo meu, que é o João Bastos, e aí eu fui trabalhar com ele num hotel no interior de Minas Gerais, na cidade de Passa Quatro, onde eu aprendi muito. E aí depois de um ano que eu tava trabalhando com ele, ele me chamou pra poder ir trabalhar em navio, e aí eu fui pra São Paulo, fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar a bordo de navio. Com relação a línguas e costumes, realmente é bem diferente, assim, sabe? Porque você conhece pessoas do mundo inteiro, todos os lugares possíveis. Quando você vai pro navio, nem sempre você vai estar numa cabine com uma pessoa que trabalha com você, ou com uma pessoa da mesma nacionalidade que você. A chance de você morar com uma pessoa de outro país é muito grande, e é muito complicado, então você tem que saber lidar, enfim. Mas é muito gostoso, você aprende, uma troca de experiência, né? É muito bom. É necessário saber mais de um idioma? Existem duas formas de você trabalhar a bordo de um navio. Tem uma empresa brasileira que ela aloca alguns navios, traz pra cá, ela contrata todo o staff, que é o pessoal de recreação, os bailarinos, os músicos, pra eles trabalharem durante a temporada brasileira, que vai mais ou menos de novembro até março. E aí, nesse caso, você não precisa saber falar outro idioma, porque você vai estar trabalhando só com passageiros brasileiros, mas é claro que você ter pelo menos uma noção de inglês e espanhol te ajuda muito, porque a bordo, os treinamentos, tudo feito em inglês, então você tem que ter pelo menos uma noção. Eu não falo inglês, eu não morro de fome, mas eu não falo. E a outra forma que existe é você trabalhar direto pra companhia. Você vê que tem vários navios, tem várias empresas, né? Montura, MSC, Iberostar, enfim. Quando você trabalha direto pra companhia, aí é necessário você ter outro idioma. Por quê? Porque os contratos, eles vão de 6 a 8 meses. Então, você não vai ficar só no Brasil. Você vai pegar uma temporada europeia, e tem navio que faz também América do Norte, enfim. Então, você tem que saber falar outro idioma, porque você vai lidar com passageiros de outros países. Como é a rotina de trabalhar no navio? Como é o esquema de folga? Podia passear quando o navio estava ancorado? Bom, a rotina de trabalho é bem puxada. A gente trabalha 24 horas. Não, tô brincando. Mas a gente trabalha muito. Principalmente no meu caso, eu trabalhava na equipe de recreação. Então a gente trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Em relação à folga, a gente tinha folga. Era um day off. Só que na verdade não era o dia inteiro. Então a gente tinha o dia e a tarde livre. Se caso o navio tivesse parado, você poderia sair. Só que um outro ponto é o seguinte. Quando você entra no navio, você entra pra uma equipe de emergência. Todo tripulante, ele tem uma área específica que ele tem que ficar. Sei lá, se tiver alguma emergência no navio, o tripulante tem que se dirigir a um ponto para poder ajudar a evacuar passageiro, enfim, essas coisas. Normalmente os navios são divididos em 3 cores. Então são 3 grupos diferentes. Cada dia um grupo desse tem que ficar obrigatoriamente a bordo. Por quê? Mesmo com o navio parado, às vezes pode acontecer alguma coisa. Então tem que ter um número mínimo de tripulantes a bordo para poder ajudar os passageiros caso aconteça alguma coisa. Então no dia que não era a minha cor, eu poderia sair sim, sem problema nenhum. É claro que a gente passeia contra a cabeça. A gente não é o turista que tá só se divertindo. A gente também tem a preocupação de voltar, que a gente tem que trabalhar. Mas dá para passear sim. A Paula Andrade perguntou quanto tempo que eu ficava a bordo e como que eu fazia pra não passar mal. Normalmente a gente ficava 1 ou 2 dias no máximo a bordo que eu digo assim, sem o navio parar, né? Ficava a bordo ali, sem poder descer, porque a gente tava em alto mar. Era no máximo 1 ou 2 dias de navegação. E pra não passar mal, existem várias pessoas que têm várias técnicas, né? Comer maçã verde, comer pão. O ideal é você não tomar muito líquido, porque quanto mais líquido você toma, mais a sua barriga vai balançar e mais mal você vai passar. Mas eu não passava muito mal não, acho que foram poucas vezes que eu passei
mão. Qual o lugar mais louco? Ai, gente, eu acho que o lugar mais louco que eu conheci, que era meu sonho, foi a Grécia. Claro que todas as cidades não são iguais àquelas que a gente vê no Google, né? Todas branquinhas, com telhadinho azul, mas isso existe, sim. Então acho que, sabe, o lugar mais louco que eu conheci, assim, conheci, acho que Santorini foi o lugar mais louco. Era meu sonho conhecer a Grécia e eu nunca imaginei que eu poderia ter a oportunidade, assim, e acho que foi um sonho realizado. Qual foi o pior furo? Gente, no meu segundo contrato, eu fui pra Europa e eu não tinha noção de como falava, eu não tinha noção nenhuma de espanhol, que a gente sempre acha que a gente sabe falar, espanhol é igual português, só falando portunhol. Aí, eu aprendi que frango era pollo. Beleza, frango é puro. Estava eu no teatro junto com os passageiros, estava tendo um baile à noite, né? E a gente tava fazendo uma atividade lá. E aí eu tava com aqueles negócios assim de pena, sabe? Aqueles poá de pena. E aí eu comecei a gritar pelo salão: sonho na poia, sonho na poia, sonho na poia. E todo mundo ficou me olhando. E eu, sei lá, falei, tô fazendo engraçadinha, né? Tô pulando aí, começou a gritar. Ai, que engraçada. Aí um amigo meu que trabalhava comigo na recreação me chamou de canto, me catou. Ele é colombiano. Me chamou de canto assim, falou, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Eu falei, poia, né? Poia, cocó, poia, tentando explicar. Aí ele falou, não, poia é aquele negócio, sabe? Aquele negócio que sai. Poia porra. E eu fiquei, assim, eu fiquei muito sem graça, onde eu enfiar minha cara. E eu voltei pro salão toda quieta. Meu, acho que foi um dos furos, assim. Quais países? O que eu mais conheci, assim, que eu conheci mais cidades foi Espanha, Itália e Grécia. Então foi Espanha, Itália, Grécia, Croácia, Tunísia, Turquia, Marrocos, Cabo Verde, fui na França, Uruguai, Argentina. E Mônaco. Mônaco não é nenhum país, é um principado, eu fui em Mônaco. Quais os pontos positivos e os negativos de um trabalho a bordo? Os pontos positivos, sim, é maravilhoso, é uma experiência única, incrível, não tem como explicar, como detalhar, porque você conhece muita gente, é muita cultura, você aprende a dar valor em pequenas coisas, você passa a dar valor em muita coisa, principalmente a sua família, porque você fica longe de tudo, você fica a bordo e isolado, né? Acho que o maior contrato que eu fiz foi quando eu fui pra Europa, que eu fiquei 8 meses a bordo, eu fui de avião e voltei de navio. Então, assim, você aprende, é uma puta experiência, cara, você aprende muita coisa, é muita vivência, sabe? Eu acho que a Marcela que entrou no navio, a Marcela que saiu do navio, são pessoas completamente diferentes, assim, eu cresci muito lá dentro. E o ponto negativo é que é um trabalho bem árduo, assim, pra qualquer área que você vai trabalhar, é um trabalho bem puxado, porque você dorme no seu trabalho todos os dias. Então é uma coisa bem puxada, às vezes bate saudade, às vezes bate uma depressão, às vezes você quer ficar isolado num canto e não tem como, porque todo mundo vai te achar sempre. Então acho que é mais isso, assim, acho que é mais a saudade de casa e você ter um trabalho muito puxado, mas que, tudo compensa, né? Você acaba tendo uma grande oportunidade de conhecer vários lugares e o salário é bom. Pra quem quer trabalhar, assim, você consegue. Pra quem não é que ninguém, a pessoa consegue juntar uma grana, né? Então tá bom, então. Pra quem irá iniciar um trabalho a bordo, quais seriam as suas dicas? Cara, a primeira dica é, se joga de cabeça. Se você tiver mesmo com vontade, vai com tudo. Porque, como eu já disse 1 milhão de vezes aqui, é uma experiência maravilhosa. Então, a dica principal é, tente absorver tudo que você puder dentro do navio, porque é uma experiência muito rica. E, acho que quando você vai trabalhar a bordo de um navio, muito mais do que experiência, eles querem dedicação. Se mostre empenhada e se mostre disposta a trabalhar a bordo de um navio, porque não é um trabalho fácil, não é todo mundo que consegue ficar tanto tempo longe de casa, mas vale muito a pena. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa nova websérie que vai começar. Mandem as dúvidas de vocês aqui embaixo, o que vocês quiserem saber sobre como que funciona o trabalho num navio. Eu vou tentar gravar outros vídeos respondendo a dúvida de vocês, mas vai vir alguns vídeos por aí contando um pouco de cada país que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tenho alguns arquivos, alguns vídeos, eu já deixo alertado que eu era bem diferente na época do navio, então não me julguem, ok? Ok, então tá bom então, viu? É isso, gente, um beijo, até domingo que vem.